Fi Camargo mandou. Salve, capitão. Minha primeira música na guitarra aprendi com sua videoaula de Lutar pelo que é meu. Massa. Salve, Mito. Show do Bula aqui em Lages, Santa Catarina. Olha, foi legal. foda. Pô, Lages demais. é incrível, cara. Meu, foi um Legal. showzaço, que da hora, legal. O último Aí, fi. show do Chorão foi aqui em Santa Catarina, né? Acho que Vocês sim. lembram como estava o clima nessa última apresentação? Abraços e muita luz. Como foi entre vocês, assim, esse último show? Beijo, Fih. Não, Obrigada foi um clima, pela eu pergunta. lembro que foi um clima legal. A gente tava saindo de férias, né? Foi o último show, então ia ter um hiato ali de 20, 30 dias, não sei. Mas a princípio, legal. Foi uma turnê muito boa, né? A gente fez show pra caramba. A gente tava feliz ali, cara, né? A gente tava realmente... Tava todo mundo bem. Tava todo mundo bem e a gente acreditava que aqueles dias livres de férias ia ser... Teve alguns shows, ia ser bom, teve né? alguns shows assim, dessa turnê que, assim, né, rolaram algumas coisas, desentendimentos entre o Chorão e o Champignon, que não foram legais. São coisas que aconteceram. Tem um vídeo até que ficou público e tal, uma coisa que... Aquele que o Chorão... Ele acabou, então, assim, exatamente. sei. ele tomou uma atitude que ele se arrependeu muito depois e não foi legal aquilo que ele fez. Ele pediu Com o Champignon, pediu desculpa e tal, mas assim... mas foi feito. Então, assim, talvez alguns shows que estejam falando... como assim, são muitos shows, assim... Eu não sei se esse show a gente estava com algum clima, alguma coisa assim. E ele tá perguntando por isso. Então, talvez, não sei, porque eu não lembro exatamente desse show, mas eu tô falando isso, porque de repente o Marco falou, não, tava legal, mas assim, pode ser que alguns desses ele shows... tenha sentido alguma ele tenha coisa. sentido algum clima que estava rolando ali entre o grupo por causa dessa situação entre o Chorão Que era e o Champs, recente também, que né? era um negócio recente ainda, a mágoa era uma coisa que estava acontecendo, entendeu? Pode ser. Mas vocês sentiram o Chorão meio distante nesses últimos, Sim, nesses últimos dias? Bastante. Sim, ele tava... teve uns dias que ele não tava bem, a gente percebia que ele não tava bem, né, meu? Estava muito difícil o acesso, falar. Ele não se abria muito também, né? Ele tinha uma dificuldade, assim, da gente, sabe, de conversar sobre essas coisas dele que ele tava passando. Ele era um cara mais fechado, né? Ele não tinha nem celular pra você falar com ele. Às vezes você tinha que marcar um horário com segurança dele para ele ligar a tal hora. E ele, agora, eu pelo menos acreditava, assim, ele sempre foi um cara muito forte, assim, mentalmente, fisicamente. Então eu acreditava que ele ia conseguir ficar melhor, né? Porque, enfim, era o que eu acreditava. Porque ele sempre conseguia, né, meu? Ele era Highlander, né, meu? O Chorão era, porra. Então eu falei, meu... A gente não acreditava que isso fosse acontecer. Exatamente. Eu tava muito ligado com ele, a gente trocava bastante ideia. Mas quando a gente falava desse assunto, né, e ficava difícil, porque ele era um cara que ele era muito difícil de demonstrar uma fraqueza, assim. Eu sei que tinha esse nome Chorão e tal, porque ele sempre era um cara que tava chorando muito e tal, não sei o quê, mas ele tinha meio que uma casca, assim, que falava, não, eu quero ser forte, eu não quero que os caras vejam que eu tô passando por isso. Então... Foi alguns shows foram difíceis, assim, que a gente fez, assim, sabe? Jogando a real pra você mesmo, entendeu? Foi uma situação complicada, onde a gente, realmente, esse show com o Champ foi um negócio, assim, o Champion ficou em choque, e ele também ficou, porque ele também viu que ele passou do ponto, então... mas, ao mesmo tempo, o que o Marco fala, o Chorão sempre foi um cara que sempre estava se reciclando, sempre estava, né... dando Tânia aí por cima, assim, conseguindo fazer né, dando Tânia no sentido de conseguir fazer uma história legal em cima de uma coisa que não fosse legal. Então, a gente acreditava, não, pô, o cara não tá bem agora, mas o cara, ele vai, sei lá, se achar, ele vai se encontrar. Ele falava isso pra gente, entendeu? Né? Galera, eu não tô muito bem essa semana, não liga não, sabe? Eu tô meio na minha, mas ó... Vou estar bem, entendeu? Eu vou me cuidar, fiquem tranquilos, entendeu? Ele passava isso pra gente. Altos e baixos, né? Ele passava. E às vezes ele tava bem pra caramba. Passava outra semana, ele tava bem, tava legal, era muito